pessoal? Boa tarde já, né? Uma honra estar aqui com vocês, com o Rodrigo, Zé, Alexandre. A gente está aqui no podcast do Secov São Paulo para falar de um tema incrível. A gente acabou de sair de um painel maravilhoso discutindo sobre a relação do varejo com a incorporação imobiliária, discutindo como é que a gente pode criar boas práticas, trazer ideias, fomentar e solucionar as questões com cases de sucesso, ideias novas, enfim. E nada melhor do que os grandes experts aqui da área, o Rodrigo com um olhar Secov, como investidor também, o Zé com o olhar do GPA, o Alexandre trazendo os cases de sucesso da HBR. Então, vou pedir para que vocês se apresentem. Eu sou a Stephanie Matsuda, sou diretora de retail aqui do Secov São Paulo e da Álvares e Marçal. Então, Rô, por gentileza, faz as honras. Obrigado. Bom, estou em casa aqui também. Eu sou diretor de inovação aqui do Secov desde 2020. Peguei esse chapéu do Alexandre Frankel, da Vitacom, que já estava trazendo aquelas ideias dele futuristas, né? E a gente conseguiu crescer bastante isso aqui dentro do Secov, com as startups, presença das startups, mas também nos novos nichos, né, de mercado. Então a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar o podcast, tanto da parte de multifamily, né, do residencial como serviço, né, desse uso do prédio, ali na Rebouças, né, que a gente estava conversando, mas também da questão das fachadas ativas, né, que desde do plano diretor de 2014 criou essa novidade, né? Assim, novidade pra gente aqui em São Paulo. Rio de Janeiro convive com isso há muito tempo, né? As lojinhas ali embaixo dos prédios, as vitaminas, os sucos. E naqueles calçadões, né? A gente aqui tem que aprender mais a andar pela cidade. Eu acho que isso vai fazer bem para todos os bairros. E aí eu tenho o chapéu também do Grupo Máximos, né? Que a gente era uma incorporadora, começou em 98 e a gente aos poucos foi mudando para patrimonial, então hoje a gente só faz gestão dos ativos próprios. E nos últimos 15 anos a gente tem focado mais em varejo também, né? Em strip malls, a gente faz aqui em São Paulo, Campinas, Guarulhos. Agora estamos com o primeiro empreendimento em Sorocaba. E eu adorei o painel, né, que a gente fez agora há pouco. Vamos trazer um pouco das discussões aí. Foi muito bom mesmo. Muito bom estar com vocês aí, escutando um pouco da experiência de vocês. Zé, fica à vontade, por favor, para se apresentar. Tá, obrigado. Obrigado a todos, prazer estar aqui com vocês. Sou José Moreira, responsável pela expansão do Grupo Pão de Açúcar, das bandeiras Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar Fresh e Mini Mercado Extra. Estou no ramo há mais ou menos 15 anos, 10 anos de Pão de Açúcar, tive uma passagem aí de quase 5 anos na Oxo, onde fizemos bastante loja de proximidade, então nos últimos 15 anos eu estou muito bem focado em fazer expansão de proximidade, e a fachada ativa é uma avenida de crescimento que a gente utiliza pelo seu entorno muito bem desenhado. Ultimamente a gente está fazendo bastante lojas aí do Grupo Pão de Açúcar, em Minuto Pão de Açúcar, em fachadas ativas, e com isso a gente vai conversar um pouquinho mais aí para saber mais sobre esse grande tema. Excelente, obrigada. Alexandre, por favor. Olha, primeiro queria dizer que eu estou muito agradecido e feliz de estar aqui com vocês. Esse debate sobre fachada ativa, como nós podemos nos desenvolver, é ótimo, traz novas ideias, perspectivas. Então, para mim é um privilégio estar aqui com vocês para fazer esse debate. Meu nome é Alexandre Bicudo, eu estou há 30 anos nesse mercado, faz tempo, né? De início eu trabalhei para alguns lojistas e depois eu mudei de lado, né? Então eu saí do lado do locatário e fui para o lado do locador. E acho que é bom isso, né? Ver a perspectiva de um, de outro, onde nós podemos crescer juntos. Eu estou na HBR há pouco tempo, um pouquinho mais de um ano. Nós temos algumas frentes de desenvolvimento, e uma delas que para nós é muito relevante são os convênios nas nossas fachadas ativas. Nós dedicamos para o convênio uma atenção muito especial.
Nós acreditamos que é um tipo de negócio com conveniência, com gastronomia, com a proximidade junto ao público consumidor, fazendo parte de um centro multiuso, seja com uma residência, seja com um escritório que gera demanda também, e nós proporcionamos a oferta de serviços, uma congregação muito interessante, e nós temos a perspectiva que tem tudo para funcionar. Nós já temos algumas referências de centros que funcionam muito bem, e eu vou poder aí nesse bate-papo poder compartilhar algumas delas com vocês. Muito bom, excelente. Então, a ideia da gente aqui nesse podcast agora é trazer um pouco dessa perspectiva mesmo, do olhar da incorporação, do varejo, do investidor, do Secov São Paulo, para trazer esse tema, para trazer esse debate, trazer esse tema que é super importante, por quê, né? A gente falou disso há pouco e eu queria reforçar com vocês. A ideia é que quando a gente tem fachada ativa, quando a gente tem serviço agregado à moradia, a gente tem uma melhoria no fluxo, a gente tem uma melhoria da segurança, a gente tem as pessoas a gente colabora com a mobilidade urbana, porque você evita que a pessoa faça um deslocamento para ter acesso a serviço. Então, desses quase 300 empreendimentos lançados nos últimos 5 anos com fachada ativa, foram 289, um aumento de 40% de lançamentos imobiliários com fachada ativa. A gente observa que existe uma aderência, existe uma necessidade do varejo, acho que o José Moreira vai poder falar um pouco disso, e do outro lado, do incorporador também, porque tem a questão do aproveitamento, do percentual de aproveitamento do plano diretor, e para a população. Então, é um ganha-ganha, né? Então, quando a gente fala de fachada ativa, a gente fala de um ganha-ganha. Então, eu acredito que a gente tem muita oportunidade para trazer melhoria para a população, para que todo mundo realmente saia ganhando com isso. Então, eu queria ouvir um pouquinho do José Moreira também sobre como é que vocês avaliam, né, a fachada ativa em termos econômicos, de localização. Como é que é feita essa análise pelo Pão de Açúcar hoje, Zé? Bem, primeiro, a gente não busca uma fachada ativa como uma loja qualquer. A gente busca uma parceria com as incorporadoras, com os prédios, para que a gente possa avaliar corretamente a necessidade versus a nossa vontade de abrir loja. Existem fatores de sucesso, muito fluxo de pedestres, a gente faz uma contagem, porque o fluxo de pedestre é importante para ver o potencial de uma loja, o faturamento de loja. A gente analisa a demanda do entorno, para ver se tem uma aderência à nossa proposta de valor, se é adensado, qual é a proposta ali que a gente precisa colocar, se é um mini mercado se é um minuto Pão de Açúcar. Um terceiro ponto que a gente usa bastante também é muita acessibilidade e visibilidade. Então, como é que é para chegar nessa fachada ativa? Então, a gente faz esse tipo de análise para ver, tem uma barreira que impede o cliente entrar, tem um recuo, que a fachada fica muito recuada, o cliente não vê a nossa loja, a gente não tem visibilidade. A gente faz esse tipo de análise que faz com que a gente consiga fazer essa avaliação correta. E, além de tudo, a gente verifica também como a gente consegue buscar eficiência na parte de engenharia e layout. Então, como a gente consegue fazer uma fluidez. Porque a fachada ativa como um todo é como a gente consegue atender o nosso consumidor final. E aí pode ser morador, pode ser público passante, pode ser um trabalhador. E como a gente vai entregar esse produto para o consumidor final. E aí, em parceria com os incorporadores e com o proprietário do imóvel, como a gente consegue entregar um bom produto para o consumidor final e também entregar uma boa manutenção e uma boa receita para o próprio empreendedor. Uma análise global, né? Desde Sim. Passante, pedestre, tudo. Sim, a gente do imóvel, vê imóvel, a gente vê tudo. Caber operação. Então a gente faz essas variáveis de sucesso que a gente fala para que a gente possa ter uma visão de onde colocar, se tem atendendo a nossas as premissas, e com isso a gente conseguir colocar uma loja dentro da nossa proposta de valor e adequar a nossa proposta de valor para aquele entorno, para que seja um hub de conveniência e proximidade para todos ali. Rô, dentro dessa mesma linha, né, quando a gente fala de investir em fachada ativa, o que o investidor busca? Qual é a análise? Como é que isso é feito? Como é que é essa dinâmica no dia a dia? Na verdade, a nossa tarefa não é fácil, porque a gente faz a conta de trás para frente e a gente parte do quanto vocês podem alugar, né? Quanto vocês podem pagar no aluguel, né, Zé? A gente sabe que também não é fácil.
E a realidade é que o custo de construção subiu muito, Muito. né? Então a gente toma muito cuidado assim na viabilidade para não fazer um baita empreendimento legal, mas que é totalmente fica caro, fica num valor inviável para os locatários, né? E o negócio acaba ficando Tem que ocioso. parar de pé para todo mundo, né? Tem que parar de pé para todo mundo. Começando na incorporação. Então a gente toma bastante cuidado com isso. Hoje assim, na Máximos a gente tem muito mais strip malls, né? Que não tem residenciais no mesmo projeto. Agora a gente tem dois, um em Campinas, um em Sorocaba, que vão ter essa questão. E eu tô indo para isso também porque eu acho que o residencial vai ajudar muito, tanto na conta, né, quanto na demanda, pra gente trazer o inquilino e conseguir montar o mix. Mas eu confesso que assim, a gente tem focado muito em retrofit, por enquanto, porque a gente pega algumas coisas assim, tipo elefante branco, assim, em grandes avenidas, meio paradas, né? A gente fez ali no Fogo de Chão, a churrascaria Fogo de Chão na Avenida Santo Amaro. Ali era o restaurante Fogo de Chão e embaixo era o cursinho do Objetivo, né? E na pandemia tava tudo vago. Era uma Zecor 2, não era também um zoneamento dos melhores, né? Pra gente, não dava para trazer nada residencial, enfim, no final a gente conseguiu montar ali junto com a Cobase, a Leroy Merlin no modelo Express, que é até 500 metros, que se encaixa na Zecor 2, e também uma academia, a Academia Pod em Zecor 2, uma academia de natação, pegou ali embaixo do Objetivo, e a gente conseguiu montar esse Tetris, né? Ficou bem montado, acho que é muito do nosso trabalho, né, Alexandre? E aí, o residencial, quando está junto nisso, assim, a incorporadora, né, eu acho que é muito importante estar junto desde a fase do projeto. Porque imagina você montar esse Tetris numa coisa ali já pronta, feita. Então, tem todos esses desafios, né? Eu brinquei agora lá no painel, a gente vai trocando o pneu com o carro andando, né, Alexandre? E aí, com esse gancho do Rodrigo aí, a gente nota que ao longo dos últimos anos, e claro que a pandemia, todo o ciclo do mercado, o mercado imobiliário é cíclico, assim, a gente já sabe, mas as relações de consumo mudaram, né? E como é que você vê tudo isso impactando nos projetos? Porque para desenhar o Convém também, né? Tem uma série de desafios, tem o desejo do varejista, o desejo do investidor, enfim, tem uma série de variáveis para vocês lidarem. Como é que vocês veem isso? Como é que é essa atuação do Convém com o público, com o projeto? A gente no Convém atua no projeto desde o começo, né? Desde a concepção. Então, o tamanho do Convém, geralmente ele vai de 2 a 3 mil metros quadrados, layout, fachada de loja, planejamento de atividades, planejamento comercial de marcas desejo. Esse é um desafio grande para a gente de entender e de colocar um centro que é atrativo na perspectiva do cliente final, né? E nós vemos, não só a pandemia, mas o varejo, de uma forma geral, mudou muito nos últimos anos. Nos últimos anos que eu digo, da última década para cá. Porque antes do comércio digital ser a fortaleza que ele o varejista ele abria a porta, ele tinha o produto, ele cumpria uma especificação técnica, e se ele tinha um bom ponto, ele vendia. Podia vender até uma commodity qualquer que ele conseguiria vender. Hoje, o varejo não funciona mais assim. Hoje, o varejo ele trabalha com projeto de loja, iluminação, atendimento, encantamento do cliente, fidelização, né? A pessoa estar atraída a entrar na sua loja. E nós, como operadores de malls, né? Nós somos um pequeno mall. Nós fazemos parte desse ambiente. Então, para nós, é um desafio muito grande ter um ambiente bacana, um paisagismo bem cuidado, uma iluminação bem cuidada, tudo segurança, né? É a experiência do varejo. Porque se é para ter uma commodity, talvez ele não vá no varejo físico, ele vá no digital. Então, nós buscamos fazer, inclusive nos nossos Convém, a experiência
ter valor. Por isso que nós buscamos, por exemplo, ter restaurantes que busquem agregar o nosso mix, ter um café bacana, ter uma atividade que agregue para o dia a dia de quem está lá, da vizinhança, né? Então, o Rodrigo falou da academia, né? A importância de ter qualidade de vida também. Total. Academia é uma atividade que está crescendo enormemente. Impressionante. Né? Então, é essa perspectiva, a mudança das atividades e que a gente tem que estar muito atento, que nós temos que implementar nos nossos centros para eles terem sucesso. Isso faz toda a diferença na concepção do projeto para vocês, né? Essa mudança do perfil do consumidor, né? E o que tem acontecido com a população. Sim, e nós estarmos antenados que essa mudança ela é dinâmica. O que funciona hoje, amanhã depois ela pode mudar. E o varejista e o operador e o administrador dos centros, eles têm que estar atentos a isso. De eventualmente aumentar uma loja, diminuir, trazer uma nova atividade, fazer uma reforma. O que você fez lá na Santa Amaro foi maravilhoso, né? De um antigo fogo de chão, você fazer 3, 4 grandes operações que mudam a cara do imóvel, mudam a cara da região, geram uma atividade, um comércio que vai agregar para a vizinhança. Tá de parabéns, muito legal o que vocês fizeram lá. Deixa eu só complementar o que você falou e depois quero ver se o Zé concorda com a gente, mas quando o e-commerce começou a crescer mais forte, né? A gente até montou um grupo aqui no nosso núcleo de inovação, empreendedorismo, para discutir o que seria o futuro do varejo. Sim. Né? Porque a gente via algumas lojas de departamento grandes nos Estados Unidos tendo bastante problema, a gente sabe que eles lá estão mais early adopters, né? na tecnologia, mas que a gente aqui também tem uma sede por internet, né? O brasileiro ele é super conectado. E a gente montou esse grupo aqui de estudo para saber, será que nossos imóveis, né, vão continuar fazendo sentido para os varejistas? E com o passar do tempo a gente percebeu que, como você falou, né, Alexandre, a coisa mudou um pouco, mas aquele imóvel ele passou também a ser um centro de distribuição para aquele bairro. Né? Hoje o Rappi vai lá e busca. Tem isso. Né? Vocês já até se preparam, né, na loja pensando também nesse fluxo. Eu acho que isso ficou ainda mais interessante, né, para a loja, porque ela ficou ela cresceu em termos de amplitude, né? Ela tá ali física, mas se quem quiser o digital também. Isso é verdade. Você pode escolher a bandeira também no teu caso, né? Qual bandeira se adequa melhor, né? Em complemento ao que o Rô falou. Sim, a gente analisa muito o entorno para escolher a bandeira. E agora, a gente tendo essa mudança de hábito e tendo atenção ao e-commerce, a gente pensa que as nossas lojas são também hubs de e-commerce. E a gente pensa nisso. O hub de e-commerce é muito maior do que uma área de influência que eu faço de uma loja de proximidade, porque 5 minutos a pé. Não, beleza, mas uma e-commerce é muito maior do que isso. Então, eu faço a loja ser um ponto de entrega mais rápido do last mile para o nosso cliente. Então, o e-commerce é muito forte no varejo alimentar, principalmente no Pão de Açúcar. A gente tem aí as nossas lojas preparadas para atender esse mercado e a gente pensa já no fluido da loja, de construir a loja, otimizando cada espaço, cada passo de real estate para que a gente possa potencializar a venda, potencializar e atender os diversos canais que tem dentro da loja. Isso é muito bom. Agora sim, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito dos desafios, assim, é que a gente sabe, né, os cases de sucesso, que dá certo, mas o dia a dia e a dinâmica, a operação, a gente que está na linha de frente sabe o que é. Também já estive do lado como investidor, né, de um lado do family office, e sei também que os desafios não são poucos. Queria que vocês contassem pra gente essa dinâmica, começar já pelo Zé, que já estava falando, como é que você vê, assim, o produto que às vezes não é de tanta qualidade, como é que é essa avaliação, como é que é esse resultado, e se você, né, pode contextualizar pra gente algum produto que a gente possa olhar, melhorar, enfim, por favor. Bem, quando a gente analisa uma fachada ativa, a gente analisa todos os aspectos, principalmente se a localização atende todas as nossas premissas, a gente tenta viabilizar o negócio. Mas muitas vezes a gente encontra desafios físicos, né? Muitas vezes a gente já teve lojas que tinha muitos pilares e pilares gigantes como eu adapto a minha loja naquele espaço físico.
São desafios. Muitas vezes eu tenho que abrir mão de alguma proposta de valor ou então repensar. E aí me faz a gente também criar inovação de como a gente consegue se adaptar àquilo. Mas os grandes desafios para a fachada ativa nesse modelo é ter grandes fachadas e que interno a gente consiga ter menos obstrução possível para a implantação da nossa proposta de valor. E aí como a gente consegue ter talvez menos pilares atrapalhando o fluxo, porque muitas vezes a gente não consegue pilar. Eu vi uma vez uma fachada ativa que tinha 10 pilares em 300 metros quadrados. Eu falei, nossa, eu não consigo botar nada. Mesmo que a localização seja privilegiada, você não consegue aproveitar esse espaço. Pior que não serve para nada. Não vai servir para mim, não vai servir para uma lavanderia, não vai servir para nada, e aí se perde o conceito da fachada ativa, porque realmente não foi pensado desde o planejamento que a gente está falando aqui, como fazer uma fachada ativa. E aí, o Bicudo, é aquele negócio, você já pensa na fachada ativa e no mix, você já vai criando o mix ali. Então, os desafios da fachada ativa são essa, como você pega um produto, muitas vezes a gente tenta sair do outro lado, quebrar a cabeça, pensar em inovação, mas tem alguns que a gente não consegue, porque infelizmente é inviável para uma operação. E torna esse produto mais líquido, né, Alexandre? Então, do ponto de vista, acho que da HBR, é isso que vocês buscam, né? Além de trazer, claro, serviços agregados sempre, mas com esse olhar de trazer liquidez mais rápido, né? De trazer o varejista mais rápido. E como é que vocês têm desenvolvido com esse olhar os produtos? Olha, a gente tem um desafio grande na HBR, que nós temos um portfólio já relevante e nós temos um bom desempenho, digamos assim. Hoje nossa ocupação nos nossos centros está em 85%, que é um número bem interessante. Então isso reflete exatamente o que você está falando, né? Da agilidade. Você não tem 20% de vacância, é isso, nos centros. Em quantos mil metros? De 53 mil metros quadrados de ABL, a gente tem 85% de ocupação. E isso um pouco em linha do que você está perguntando da agilidade na comercialização e na abertura de lojas. É um desafio para nós, sim, ter essa agilidade. Nós temos uma equipe focada exatamente em comercialização, outra equipe focada em análise de projeto, em acompanhamento de obras, depois operação. Mas, assim, em perspectiva do desafio que a gente quer cada vez mais maturar esses empreendimentos, no sentido de, se hoje a gente está em 85, que amanhã a gente esteja num percentual maior e com uma qualidade maior. Acho que não é só o quantitativo, mas a qualidade também conta para ter uma performance boa, consistente no longo prazo. E um outro desafio que nós temos uma quantidade grande de novos projetos, mais de 20 novos projetos que estão aí para serem lançados ano que vem, nos anos seguintes. Então, para nós seguirmos nesse processo de lançamento, maturação e ocupação bem feita desses espaços, fazendo com que eles sejam parte integrante da vida das pessoas, com qualidade, que a gente consiga fazer a diferença onde a gente está inserido, é esse o nosso grande desafio. E a quantidade de centros de convênio, ela gera uma dificuldade de gestão que tem que ter muita dedicação, né? Nós temos uma equipe que vai desde o planejamento inicial, no desenvolvimento, até o dia a dia da operação, né? Como eu já comentei, de limpeza, manutenção, paisagismo, sonorização, segurança. A gente quer fazer o negócio funcionar no longo prazo. De ponta a ponta, né? Você de fazer ponta a gestão a ponta do empreendimento e das locações, né? E das locações, e pensando no que a gente vai colocar. Qual o tipo de atividade, qual o melhor lojista. Claramente, nós temos que fazer funcionar para todo mundo, para o lojista e para nós também, que somos locadores. Qual que é o melhor layout, qual que é a melhor dimensão de loja. Esse é o nosso trabalho, né? E nós vemos que a performance do varejo, da fachada ativa especificamente, passa por aí. Se há por exemplo, uma oferta de uma locação comercial sem esse planejamento, sem esse trabalho no dia a dia, é muito provável que o sucesso não ocorra. Então, esse trabalho que a gente tem aí no dia a dia, que o Rodrigo fez aí com maestria no teu centro lá em Santo Amaro, é que faz parte do sucesso.
É isso, muito bom. Só achei muito legal a visão que vocês têm de que seja algo sustentável, né? Porque no final do dia, se você começa a ter muito giro do inquilino, né? Se aquilo ali não tá bom, você nunca vira um inferno na Claro. cabeça da gente que é gestor a gente não consegue escalar, né? Você tem que ter tranquilidade de saber que tá tudo bem para poder ir pro próximo, porque não é uma venda, é uma locação. Exato. Né? E se começa a girar, o telefone começa a tocar para você trocar de inquilino toda hora, né? Mas você sabe que é um negócio bacana? Eu trabalho na gestão de shopping há um tempo, né? E eu vibro quando nós assinamos um contrato, eu vibro muito quando a gente inaugura uma loja e vibro mais ainda quando o lojista faz muito sucesso e está há muito tempo naquele ponto. Porque, primeiro, que a gente está tendo sucesso, mas segundo, que um parceiro nosso está se desempenhando bem, né? O esforço que ele está tendo está sendo recompensado. Então, para a gente que trabalha no varejo de uma forma geral, né? É muito bacana quando vê um parceiro desse funcionando bem, tendo sucesso, ficando muitos anos nos nossos empreendimentos, reinvestindo na loja, tendo um serviço de qualidade. Então, isso, o time nosso... Brilha os olhos, né? O time nosso da HBR brilha os olhos quando isso acontece. E acho que isso nos motiva no dia a dia. É verdade, faz toda a diferença a gente olhar mesmo pro... Eu falo porque também, de novo, né, tive do outro lado e às vezes quando tinha alguma alocação para o varejo de sucesso, falar, foi a gente que alugou, olha que legal, aí, tá indo muito bem, legal. tá prosperando. É uma relação de parceria, né? É isso aí. Uma parceria que vai, de novo, desde a incorporação até a locação, né? E ter um espaço para que a gente possa unir as pontas, debater isso, que é o que o Secov está promovendo hoje. Acho muito bacana, muito importante que a gente traz as questões, as soluções, as dores e também os cases de sucesso, né? De onde a gente pode aprender cada vez mais. Você me deixou até curioso num ponto que eu gosto de trabalhar dessa forma. Alguns lojistas gostam, outros não, que é o percentual de faturamento, né? O aluguel com o percentual de faturamento. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu sinceramente sou muito favorável. É claro que tem que ter um aluguel mínimo, Sim. mas normalmente eu estou disposto a flexibilizar um pouco esse aluguel mínimo em troca do lojista aceitar o percentual de faturamento. Claro também que seja um percentual razoável e que eu sinta que tenha vantagem, né? Assim, que eu vou crescer junto também. Não pode ser aquele percentual que fala mais ou menos no mínimo, né? Como é que é a experiência de vocês nisso? O que vocês acham Até dessa porque, questão? em complemento, Desculpa. via de regra, mas Fiquei muito nossa, curioso. é muito boa essa pergunta. Vou até completar com a minha dúvida. Normalmente, até onde a gente sabe, o varejo desenha um percentual quando ele vai, né, quando vocês vão implantar uma loja, tem lá um percentual já, porque a conta é feita no centavo, na unha do varejo, a gente já sabe. Mas vocês já destinam um percentual e é aquilo para o aluguel da loja, né? Ainda é assim? Existe já uma tecnologia por trás disso? Como é que é? Sim, a gente sempre analisa o valor por metro quadrado do mercado, mas, que nem o Rodrigo falou, o percentual para nós é muito legal. Porque aí, vamos dizer assim, é um sócio naquele negócio. E se a gente vai muito bem, o proprietário também vai receber, o locador vai receber muito bem. E temos exemplos muito bons com relação a isso, porque ele acredita no ponto dele, o Pão de Açúcar, o varejista vai lá e bota a loja dele lá, e a gente consegue equilibrar a nossa conta e o percentual nos ajuda nisso. Porque se a gente está projetando um valor e a gente cresce muito, o percentual, o locador vai também receber por causa disso, porque o ponto dele estava sendo valorizado. Então, para nós, é um cenário que a gente utiliza, é um cenário que para a gente vê como um ganha-ganha, e aí o valor fixo tem ali o teto, o piso ali para a gente, mas a ideia é que a gente sempre extrapole isso e fique mais no variável, porque é uma forma de fazer com que todos tenham uma boa receita. Então vocês têm já casos desse Sim, tipo já de aluguel atrelado a... Toda vez o melhor cenário é a gente negociar já com um valor percentual, que aí deixa a gente com uma conta melhor e a gente consegue também remunerar de acordo com o nosso faturamento. Vocês têm esse tipo de trabalho na HBR ou sempre um aluguel fixo? Como é que é? Nós sempre temos o percentual. Eu concordo com o Rodrigo, com o José. É ótimo ter percentual.
é algo, uma receita que é bem-vinda, porque o operador, o locatário está funcionando bem, ele está performando bem, está acima dessa garantia mínima, ele é incentivado a investir na loja, nós somos incentivados a operar melhor o nosso centro, e é uma perspectiva de risco, mas o risco também positivo, né? No sentido de que se funcionar bem, todo mundo ganha. E isso é bem interessante. O aluguel percentual, na verdade, é uma prática do mercado dos shopping centers, de geral, né? E nós trouxemos essa prática, assim, para os nossos centros. Muito bom, muito legal. Bom, acho que tudo que a gente ficou de lição de casa aqui, o que a gente aprendeu, né? A gente não pode incorporar cheio de pilar, com pilar na loja. Aí... né? A gente tem que trazer diversidade nos serviços, a gente pode cobrar um percentual do faturamento de aluguel, a gente pode diversificar os serviços, atender a população, olhar para o fluxo, olhar para a localização, né? Eu acho que a gente aprendeu um monte de coisa muito bacana aqui hoje. Fica à vontade. Com certeza. E a gente, falamos lá no início, né, que é uma coisa nova para a cidade, a questão das fachadas ativas, mas hoje com a quantidade, né, de empreendimentos, principalmente nas zonas de eixo, próximos aos metrôs, o comércio que estava ali, que está virando incorporação, ele vai ter que voltar em algum momento, né, para atender todo mundo, porque eram lojas atrás de lojas que viraram empreendimentos, né, então é uma questão de todos os players irem entendendo esse nicho, né? A gente tem a vice-presidência de legislação urbana aqui do Secov, teve uma discussão sobre o assunto de fachadas ativas e foi até bastante engraçado, porque começou assim, né? Por que algumas regiões estão com vacância de fachadas ativas? Daí começou, culpa do incorporador, que não sabe fazer loja, está fazendo apartamento. Mas espera aí, o incorporador contratou um arquiteto para fazer, né, o projeto, então a culpa é dos arquitetos. Mas poxa, os arquitetos dependem também da questão condominial, né, do que você pode fazer, quanto que a loja pode colocar de fachada, que cor, se isso tem que ser aprovado em condomínio. Então a culpa é dos advogados, né? Quer dizer, mas e a questão de vagas e recuo, então a culpa é da legislação. Eu acho que, na verdade, não é culpa de ninguém, acho que é uma questão de algo novo. Eu acho. Né, do plano, do urbanismo, sim, que faz todo sentido para a cidade. E também tem uma questão de preço, né, de expectativa, aquilo que a gente falou do custo de construção, o valor esperado pela incorporadora para rentabilizar aquela construção, ou até do permutante, né? Tem muito permutante que ficou com loja, tem uma expectativa também do valor de locação. Mas a demanda vai estar ali, pode ter certeza, né, que vai ter muita demanda e aos poucos isso tudo vai ser ocupado pelo comércio que vai voltar, o comércio de conveniência que a gente está aqui apostando muito, né, como tendência. No final do dia a gente está abraçados e fazer o negócio e fazer o mercado fluir, né, desde a legislação, né, 2014 o plano diretor trouxe essa novidade, trazer a incorporação da maneira correta, adequada, que atenda o varejista, o varejo olhar com bons olhos para esse produto e falar isso atende, isso não atende, e a locação e o dia a dia fluir, né? Então, acredito que a gente tem bons caminhos pela frente. A fachada ativa eu acho que é um produto que veio sim para ficar, dadas as proporções de liquidez, desafios do dia a dia, as dinâmicas do ponto de vista do investidor, do incorporador, do varejista, mas eu acredito muito no produto enquanto consumidora também, falei isso para vocês há pouco. Eu acho que quando você tem serviços agregados à moradia, ao trabalho, você contribui com tudo. Com todo o ecossistema imobiliário e qualidade de vida, né? Que é o que todo mundo busca hoje, não tem jeito. Eu tenho um último casozinho para contar que eu fiquei muito, como você falou, vibrei muito, né? Porque eu tinha um imóvel que era de esquina no Brooklyn ali e o imóvel foi invadido algumas vezes, né? O imóvel estava abandonado enquanto o projeto estava na prefeitura e, puxa, quantas vezes o imóvel foi invadido
ali. E aí, depois que a gente fez a reforma, tá, deixou construída a esquina. Primeiro quando você conseguiu desocupar o imóvel da invasão, que você tem primeiro. Ah, não, isso aí Tá tem que ser, acostumado, tem né, que ser gente? na hora, né? Não pode bobear. Mas o que eu fiquei muito contente foi que depois de pronto a gente alugou para uma OXXO. Uhum. E a OXXO tem essa proposta de 24 horas aberto a loja, que eu acho que traz uma segurança para o bairro, né? Para aquela esquina. Tem prédios em volta, obviamente. E a gente ficou muito feliz em saber que é a terceira loja que mais fatura da OXXO. E que está trazendo essa segurança para os moradores ali do lado, né? Então, assim, a importância mesmo. Quer ver? Não é uma fachada ativa, mas tem um prédio da Even bem colado, né? Um prédio na frente, um prédio do outro lado. Então... Mas aí você pode ter certeza que os moradores lá do prédio, da Iven, já estão usando isso. Sim, sim. E adoraram, né? Com certeza. Acho que a fachada ativa e a expansão ajuda a isso, a revitalizar os lugares, trazer mais segurança e Tem alguma operação 24 horas? não, nesse momento não. Nossas operações de proximidade se encerram. Vida que precisa de É um tudo, né? baita desafio. É um baita desafio operar 24 horas. É um baita desafio. É bom. A gente não está preparado para fachada ativa, a gente não está preparado ainda para operações de varejo alimentar 24 horas. Tá, É uma necessidade, mas a gente ainda precisa ajustar muita coisa. tá. HBR tem alguma coisa 24 horas? Como é que é? Tem alguma Não. vontade, alguma coisa tipo? Não? Não, Nada. não. Mas eu E nem os players que funcionam, por exemplo, fizeram uma alocação, por exemplo, para OXXO. Vocês têm esse trabalho de ajudar o varejista nisso? Como é que é essa dinâmica lá? A gente tem o funcionamento diferenciado, né? Então, por exemplo, um Outback que recebe cliente até meia-noite. Então, a gente provê a segurança, a acessibilidade até meia-noite. A academia, que também tem um horário diferenciado, também a gente provê, mas aí é uma questão muito mais operacional da necessidade de um lojista específico. Nossa, que legal. O que eu queria comentar, concordando com o que vocês estão falando, né? A gente na HBR acredita muito em fachada ativa, né? Nós entendemos que o varejo passa também pelo comércio de conveniência e nós somos o exemplo disso, né? E tem essa sinergia aí com o residencial, com o escritório e tudo mais. Por outro lado, fachada ativa é um tema relativamente novo na cidade de São Paulo, né? Tem um pouquinho mais de 10 anos. O que a gente vê, né? Que existem lições do que está dando certo e a gente vai querer aprender com essas lições e também lições do que pode ser melhorado, não foi feito da melhor forma possível, né? Então, a nossa perspectiva é de ter os vários atores aí, seja poder público, desenvolvedores, varejistas, administradores dos empreendimentos, buscando ter as melhores soluções. E a gente da HBR está querendo muito fazer parte aí dessa discussão. Vocês sabem que recente a gente esteve aqui no Secovi e Enacom e a gente também trouxe essa pauta das fachadas ativas para fomentar justo também a participação e a atualização de algumas convenções de condomínio, justo para trazer essa flexibilidade que vocês já têm na HBR e para atender os horários diferenciados, para que lá na ponta, quem está alugando, o broker, quem está intermediando a relação, também o investidor também consiga ter mais um leque maior de oportunidades de inquilinos, né, para atender mais gente, porque às vezes tem convenção de condomínio que proíbe, tem uma série de restrições, isso dificulta a intermediação. Então esse ponto que você trouxe do 24 horas, falar que tem os desafios também, dado segurança, etc. E a HBR tem essa flexibilidade, eu acho que fica também um manual de boas práticas desenhados, né, de como a gente pode melhorar isso até lá na ponta dos condomínios, atualizando isso, olhando para isso com bons olhos, porque traz também a receita para o condomínio, né? Sim, então, o ocupante também paga condomínio. Então, é isso. É a mesma coisa, né? É isso. Que bom estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez, Alexandre, Zé, Rodrigo, que já é da casa, pela oportunidade. Muito bom trazer soluções, trazer uma discussão tão importante para o setor que muda a qualidade de vida das pessoas. Então, para mim é um privilégio estar com vocês. E é isso. Eu só agradecer. Uma boa tarde, por favor.
A gente que agradece. Obrigado, Stephanie. Parabéns pelo painel. E conte com a gente aí para discutir tudo que esse mercado precisa realmente nesse momento aí de ajustar os pontos e crescer bastante junto com o varejo. Eu agradeço também, foi prazeroso bater esse papo com vocês, muita visão, muita sinergia, muito legal. Obrigada. Eu também, só agradeço, foi super bacana, muito bom, obrigado, viu, Stephanie? Parabéns aí pela organização, pela condução aí do painel, Obrigada. Foi super legal, muito obrigado. Obrigada, uma boa tarde e agora vamos aproveitar a convenção, né? Muito obrigada.